CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Vamos estudar o livro dos Espíritos. Leremos o Evangelho e depois, em seguida, a prece e iniciaremos os estudos desta manhã. Após o livro dos Espíritos, a gente estuda o livro Obras Póstumas. Convidamos a todos que nos ouvem de casa a continuar conosco. A gente dá um intervalo e retorna com Obras Póstumas. A nossa casa, eu estou dando alguns avisos, porque falta um minutinho para as 9 horas. A nossa casa tem esses estudos aqui pessoalmente, como diz, aqui nas salas de estudos, não somente pelas lives, mas presencialmente. Então, que Jesus nos abençoe. Vamos ler o Evangelho. O capítulo 4, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Item 5. Ora, entre os fariseus havia um homem chamado Nicodemos, senador dos judeus, que veio à noite encontrar Jesus. Ele disse: Mestre, sabemos que tu vieste da parte de Deus, para nos instruir como um doutor, visto que ninguém poderia fazer os milagres que fazes se Deus não estivesse com ele. Com ele é com os milagres, né? Jesus lhe falou: em verdade te digo que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Disse-lhe Nicodemos: como pode nascer um homem que já é velho? Ele pode tornar a entrar no ventre de sua mãe para renascer uma segunda vez? Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que, se um homem não renasce da água e do Espírito, ele não pode entrar no reino de Deus. O que nasce da carne é carne, o que nasce do Espírito é Espírito. Não te admires de que eu tenha dito que é preciso que nasça de novo. O Espírito sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas tu não sabes de onde ele vem, nem para onde vai. O mesmo ocorre com todo homem que é nascido do Espírito. Nicodemos lhe perguntou: como isso pode acontecer? Jesus lhe disse: és mestre em Israel e ignoras essas coisas? Em verdade eu te digo que só dizemos o que sabemos e só damos testemunho do que vimos, e no entanto não aceita o nosso testemunho. Mas se tu não crês quando te falo das coisas da terra, como acreditarás quando te falar das coisas do céu? Aqui está a reencarnação explicitamente dita por Jesus a Nicodemos, a escrita por João, que deu testemunho, no capítulo 3, versículos 1 a 12. Senhor, aqui estamos estudando o livro dos Espíritos. Rogamos a tua inspiração, a tua proteção, permitindo que o patrono desse estudo, o nosso irmão Eurípides Barçanufo, nos ajude na compreensão desse estudo, bem como os guias da nossa casa, os nossos guias espirituais, a quem evocamos para esse momento de meditação, de aprendizado com o livro dos Espíritos. Então, em nome do nosso irmão altivo, a quem evocamos, em nome da direção espiritual do CEAP, dos guias aqui presentes, em nome do amor, em nome do nosso amor, do teu amor, Senhor, do amor de Eurípides, do amor de Deus acima de tudo, é que nós damos por iniciado os estudos da manhã de hoje. Que assim seja.
Graças a Deus. Então nós lemos aqui no Evangelho a respeito da reencarnação. E o Livro dos Espíritos, nós estudamos semana passada a questão 171, fomos na 132, falando ainda sobre a reencarnação. E faltou ler o comentário de Kardec, não é? Então eu vou ler a questão de novo, não vamos explicar, não sei que vocês levantem o dedo se querem tirar alguma dúvida. E vamos direto para a explicação do comentário de Allan Kardec. Então a pergunta é a 171. Justiça da reencarnação, esse é o título. 171. Em que está fundamentado o dogma da reencarnação? Resposta: na justiça de Deus e na revelação. Então nós separamos essa resposta, vimos o que é a justiça de Deus, vimos o que é a revelação. Fizemos isso semana passada. Pois vos repetimos incessantemente, um bom pai deixa sempre aos seus filhos uma porta aberta para o arrependimento. A razão não te diz que seria injustiça privar para sempre da felicidade eterna todos aqueles de quem não dependeu melhorar-se? Não são filhos de Deus todos os homens? Só entre os homens egoístas encontram-se iniquidade, o ódio implacável e os castigos sem remissão. Então, essa é a resposta da 171 que nós estudamos bem detalhadamente semana passada. Alguma pergunta? Vamos para o comentário de Kardec. Todos os espíritos tendem para a perfeição e Deus lhes fornece os meios através das provas da vida corporal. Porém, na justiça, concede-lhes efetuar em novas existências o que não puderam fazer ou concluir numa primeira prova. Não seria conforme a equidade, nem conforme a bondade de Deus, castigar para sempre aqueles que encontraram obstáculos ao seu melhoramento, além de sua vontade e no próprio meio em que se achavam colocados. Se a sorte do homem fosse irrevogavelmente fixada após sua morte, Deus não teria pesado as ações de todos na mesma balança e não os teria absolutamente tratado com imparcialidade. A doutrina da reencarnação, isto é, a que consiste em admitir para o homem várias existências sucessivas, é a única que corresponde à ideia que fazemos da justiça de Deus para com os homens, que se acham numa condição moral inferior, a única que pode nos explicar o futuro e embasar nossas esperanças, visto que nos oferece o meio de reparar os nossos erros através de novas provas. A razão nos indica e os espíritos a ensinam. Ele está falando da justiça da reencarnação. Só tem uma maneira de você entender justiça divina, é compreendendo a reencarnação. Aí tudo se explica, as desigualdades entre os homens. O homem que tem a consciência de sua inferioridade, aure na doutrina da reencarnação uma consoladora esperança. Se crê na justiça de Deus, não pode esperar estar pela eternidade em pé de igualdade com aqueles que fizeram melhor do que ele. O pensamento de que essa inferioridade não o deserda para todo sempre do bem supremo e de que poderá conquistá-lo através de novos esforços, sustenta-o e reanima sua coragem. Quem é que no final da sua carreira não lamenta ter adquirido muito tarde uma experiência de que não pode mais tirar proveito?
Esta experiência tardia não fica perdida, ela a aproveitará numa nova existência. Então está aí a justiça da reencarnação, que nós estudamos detalhadamente semana passada, detalhadamente dentro das nossas possibilidades, é claro. Alguém mais experiente teria uma outra visão. E lemos agora o comentário de Kardec, que nós tínhamos começado a ler também, e faltava apenas o último parágrafo. Alguma pergunta sobre a justiça da reencarnação? No question? Ou vocês estão com vergonha de perguntar? Ou Kardec que explicou muito bem? Então vamos entrar hoje no tema encarnação nos diferentes mundos. Encarnação não é reencarnação. Encarnar é tomar um corpo de carne. Reencarnar, entrar de novo num corpo de carne. Então, se você sair da Terra e for para um outro planeta, você vai encarnar naquele planeta. Quando você vai para o planeta pela primeira vez, você encarna. Ou quando você toma pela primeira vez um corpo de carne, saindo do reino animal e você entra no reino hominal. Aí você encarna. Aí nós já vimos ali a necessidade da encarnação, né? Que é lá na 132. Na 132 nós vimos bem isso aqui. Na 171, a necessidade da reencarnação. Que olha a pergunta 132. Primeiro tem como título o objetivo da encarnação, que nós vimos algumas horas atrás, algumas aulas. Aí vem a pergunta 132. Qual é o objetivo da encarnação dos espíritos? Por que os espíritos tomam um corpo de carne? Nós estudamos isso também bem detalhadamente, de acordo com o nosso conhecimento, com as nossas possibilidades. Na 171, a justiça da reencarnação, em que se fundamenta o dogma da reencarnação. Então tem diferença, da 132 para 171, embora tudo se encadeie, tem a diferença de palavras. Primeiro lá, o objetivo da encarnação e qual o fundamento do dogma da reencarnação. Foi a aula toda passada que a gente estudou. Eu li a resposta aqui, ó. Na justiça de Deus e na revelação. Então, para se cumprir a justiça de Deus, você reencarna. O que você não pôde fazer nessa vida, você vai fazer em outra. O que você não pôde aprender agora, você vai aprender em outra. E se você fizer coisas erradas agora, coisas graves ou não muito graves, ou seja lá, o nível de gravidade do que você errar, você numa outra oportunidade você vai reparar o que você fez de errado, consertar o teu erro. Então Deus não condena ninguém eternamente, por isso não existe o inferno. Então a Jane fez um bocado de bobagem nessa vida, prejudicou a muita gente e está de boa, nada acontece com a Jane. Aí quando ela morrer, a maioria vai dizer assim, essa bruxa vai para o inferno, que ninguém gosta dela, vai para o inferno. O que a justiça de Deus faz? Não, ela não vai para o inferno, ela vai reparar todos os erros dela, ela vai se arrepender e ela vai voltar a reencarnar. Em que se baseia isso? Na justiça. É muito mais justo a gente dar oportunidade a Jane do que condená-la para frente, sempre. E na revelação. Revelar é mostrar, tirar o véu. A revelação dos espíritos. Eles estão dizendo, olha, a reencarnação é uma ideia de Deus. É uma das verdades que existe na Terra. Entendeu agora? A gente explicou isso bem na aula passada. Então não existe um inferno, como não existe o céu beatífico. A gente reencarna com o único objetivo, atingir a perfeição.
Jesus está num patamar muito superior ao nosso. Jesus reencarnou. Hoje ele não precisa mais reencarnar. Ele atingiu a perfeição. Não, fala mais alto. Tá, aí a Dona Maria está falando aqui. Tudo que ela está... todos os problemas que ela vem passando... Ela está perguntando. Primeiro ela afirmou que todos os problemas que ela está passando agora, são problemas familiares, é porque ela está espiando ou passando pela prova do que ela fez na vida anterior. Tudo indica que sim. Às vezes que a gente vem em missão mesmo, que a gente tem junto de nós espíritos muito atrasados e a gente aceita. Mas não deixa de ser uma prova. Agora, passando bem por essas lutas, numa próxima as coisas melhoram. Se resolver os problemas agora, os problemas na outra vida serão outros. É em direção ao progresso. Pois é uma vida de lutas, essa é a vida de provas e expiações. Aí é o objetivo da reencarnação. Para uns, missão, para outros, expiação. Nós vimos isso na aula passada também. Então vamos lá, encarnação nos diferentes mundos. Pergunta 172. Nossas diversas existências corporais efetuam-se todas na Terra? Nem todas, mas em diversos mundos. A deste mundo não é a primeira, nem a última, e é uma das mais materiais e das mais distantes da perfeição. Olha, uma das mais distantes da perfeição, o planeta em que estamos. A condição que nos encontramos aqui na Terra, como espíritos imperfeitos que somos. Agora, a nossa encarnação não se deu apenas na Terra, se deu em outros mundos também. 173. A alma, a cada nova existência corporal, passa de um mundo a outro, ou pode efetuar-se várias delas no mesmo globo? Morri. Vou reencarnar ou encarnar, vou ter que encarnar em outro mundo ou eu posso ficar reencarnando na Terra? Posso ficar reencarnando na Terra. Posso ir para outro mundo. Depende. Resposta. Ela pode tornar a viver várias vezes no mesmo globo, se não se adiantou bastante para passar para o mundo superior. Você mora aqui em Vargem Pequena, numa casa muito simples. Aí almeja uma casa melhor. Tem que ter dinheiro, né? Para comprar uma casa melhor, para um bairro melhor. A gente está aqui na Terra, está vendo as dores que nos cercam aqui no planeta. No nosso país, problemas seríssimos. Estamos passando. Como é que eu posso sair Não quero mais sair da Terra, eu quero ir para um mundo melhor. Tem mundos melhores, mais felizes. Mas a gente não vai para lá com dinheiro, a gente vai para lá com recursos morais. Se a gente não fizer por onde, vai continuar aqui. Se a gente conseguir passar por todas essas provas e não ter necessidade de reencarnar na Terra, a gente vai encarnar num outro mundo, num outro orbe, e continuar a caminhada em direção a Deus. Ficou bem claro? É tão simples, né? Tão simples, as religiões complicam, até com religião, até em nome de Deus, mas está coçando meu nariz. A gente complica. Assim podemos reaparecer várias vezes na Terra? Certamente. Podemos retornar a este depois de ter vivido em outros mundos?
Sim, eu posso ter ido para o outro mundo e voltar. Sem dúvida, já pudeste viver algures e na Terra. Quer dizer, podemos ter vivido em outros mundos e na Terra. Não tem lá os exilados de Capela? Quem sabe alguns de nós ainda não somos de lá. Ainda tem capelino aqui. Muitos voltaram. Aqueles que não se melhoraram, continuaram aqui. Eu devo ser um deles. Rebelde, estou aqui. Será uma necessidade tornar a viver na terra? Não, mas se não progredirdes, podeis ir para um outro mundo que não valha mais do que este e que pode ser pior. Aí muitas vezes as pessoas perguntam, mas o espírito não retrograda, como é que ele vai para um mundo pior? Ele não retrograda, mas ele não pode viver aqui. Não tem gente que tem que ficar presa porque comete crimes? Então você vai para um mundo pior, é você mesmo, com toda a sua bagagem intelectual, moral, viver num lugar pior do que a Terra, com o objetivo de progredir. Você está naquele patamar. E o conhecimento que você tem, quanta gente do mal aí e estão bem posicionadas no mundo. Gente inteligentíssima. Aí vai levar a inteligência dele para outro lugar. É verdade, é por aí. Vocês já ouviram falar no projeto Mahatma? O projeto Mahatma foi o projeto que reuniu alguns físicos e o Oppenheimer era o chefe daquela equipe. Engraçado, ele era judeu. E lá nos Estados Unidos eles desenvolveram a bomba atômica. Aí lançaram uma em Hiroshima, acabou com a guerra, né? Agora olha como o mundo está armado aí. Pois é. Todo mundo tem bomba atômica, todo mundo armado até os dentes. Foi um camarada inteligente, um grupo de cientistas inteligentes, e desenvolveram um artefato de destruição de vidas. Lá em Chernobyl vazou lá as usinas, não nasce nem capim lá. Nossa, uma cidade deserta. Por causa da irradiação. Então você tem a inteligência e você usa a inteligência para o mal. Aí vamos supor, né, não estou aqui julgando ninguém, que esse espírito se arrependa muito e ele não possa reencarnar mais na Terra. Que ele seja do mal, um espírito desse. Não estou dizendo que ele seja ele, tá? Ele vai para um outro mundo, para um outro planeta, e ele vai levar a sua inteligência para alavancar o progresso daquele planeta. Foi assim que aconteceu com a Terra. Aí a história de Adão e Eva nada mais é do que a história de um povo criminoso lá naquele mundo que atingiu um patamar de evolutivo que eles não podiam ficar mais lá, vieram para cá. Tanto que a história deles aqui começa com um crime. Logo uma mentira, tentaram enganar a Deus, tiveram 2 filhos, um matou o outro. Primeiro crime da história foi de Caim. Primeira mentira foi da mulher, né? A história que conta, a Eva ainda enganou Adão ainda por cima. Expulsar, os 2 foram expulsos. Pois é. Você vê que nós não melhoramos muito, continuamos sendo Caíns, continuamos sendo os Adões, podemos dizer, e as Evas. Então não mudou muito. Agora, há uma ordem de Deus que o planeta precisa melhorar, sair dessa situação, como aconteceu lá em Capela. Pois é isso aí. Aí, é isso mesmo. Essa história vai se repetir. Naquele outro mundo, eles vão, aí sai aqui aos milhares ou aos milhões, espíritos que não podem mais ficar na Terra, e quando eles chegarem num mundo tão difícil, ainda o mundo primitivo, eles vão lamentar o paraíso perdido. Eu era feliz e não sabia.
Mas como eles têm a inteligência e terão que empregar a inteligência, terão que trabalhar e trabalhar muito na construção, na vida em sociedades que terão que viver lá, que eles vão se preocupar com o bem-estar deles e assim vão progredir. Então, os mundos são solidários. Até o dia que eles realmente, olha, puxa vida, eu tenho que ser bom mesmo. Aí eles podem voltar para a Terra já estará num outro patamar que poderá recebê-los. Assim como a gente sai dessa vida, vamos supor que a gente ainda esteja aqui e nós somos de Capela. Vamos supor que nós somos de lá. Então eu tenho saudade lá, eu tenho familiares lá, estou afastado alguns milênios de lá, por culpa minha. Mas eu venho melhorando, a gente vem melhorando, a gente já acabou com a inveja, com a raiva, a gente já perdoa, a gente já tem amor no coração. Está ficando difícil, né? Acho que vai ficar mais um pouquinho aqui. Mas vamos supor que a gente conseguiu tudo isso, né? Ver, olhar, fazer ao outro o que eu gostaria que fizesse para mim. Aí ó, já dá para você voltar para lá para sua família espiritual. Aí a gente volta lá, aí vai dar continuidade ao progresso. Eles já alcançaram um patamar de progresso, a gente vai aprender ainda mais com eles. A vida evolutiva continua. Um dia a gente pode voltar à Terra, pode voltar em missão na Terra. Um dia a gente pode cair novamente, fazer bobagem, pode cair de novo e voltar para a Terra ou para um outro planeta que não vale a mais do que a Terra. Então, o que está acontecendo com a Terra agora, ela vai melhorar e muitos espíritos sairão, já estão saindo, já há um êxodo do planeta Terra, que ele vai melhorar. E esses lá vão ajudar o progresso, como a gente viu as civilizações egípcias, a gente viu a civilização hindu, a civilização europeia, que é a raça ariana, o povo hebreu, formaram grupos aqui na Terra, que vieram de Capela. Muitos já retornaram para Capela. Muitos estão aqui até hoje. Continuamos rebeldes. Então tem povos aqui do terreno, tem, da Terra mesmo, e povos que viemos de outros planetas. Com certeza somos um desses. Não, é um outro orbe. É um sistema, não tem um sistema solar. Não tem, o sistema solar é composto dos 9 planetas. Capela é uma estrela que tem um sistema deles lá, o Sol deles. Aí lá são vários planetas. Um daqueles planetas, chamado Capela, ele cresceu, né, se desenvolveu e não comportava mais alguns espíritos ali. Comporta aqui entre a gente ter dinossauro na rua, solto. Aí de repente sai do mato um dinossauro ali. Não tem mais, não tem como ter um mamute aqui. Tanto que foram animais extintos. É de se lamentar? Claro que não. Não dá, ou o dinossauro ou eu. Não dá. Então, alguns animais ferozes também deixarão de existir no planeta. O planeta vai se acalmando, o próprio planeta vai se equilibrando. No princípio, não tinha nenhum tipo de vida, porque era um caos. A vida veio aparecendo à medida que o planeta foi se acalmando, se tranquilizando. Começam os primeiros tipos de vida. Comporta aqui, é o mesmo princípio do homem, comporta alguém aqui que seja canibal? Ali na esquina tem que ter cuidado, o pessoal ali come carne humana. É um escândalo. Não dá para ter um canibal aqui. Ele vai ser preso. Ele não pode ficar solto na nossa sociedade. Ele vai atrapalhar. Então, esses espíritos acabarão saindo daqui. Esses que sequestram, que matam, esses chefes de grandes nações, trazendo grandes transtornos
para populações indefesas, ignorantes. Esses líderes aí não ficam mais no planeta, não. São mais culpados do que o canibal. E você vê coisas inacreditáveis, que você diz assim, como é que pode tomar uma decisão dessa? Como é que um líder político toma uma decisão dessa? Você é leigo, você numa condição diferente da dele, intelectual, numa posição diferente, você diz assim, meu Deus, como é que um cara faz um troço desse? Né? E dentre nós, você também vê situações na vida que você diz assim, como é que pode? Então vai chegar um momento que determinados comportamentos não serão mais admitidos aqui na Terra. Como muitos comportamentos que não são admitidos, as pessoas ficam presas. Não dá para ficar no meio da sociedade. Não é isso? Então, não dá para ficar nem mais no planeta. Sai do planeta Terra, vai para um planeta X qualquer. É um mundo mesmo, material. E aqui a gente continua caminhando. Qual é a pergunta agora? 75? É 175. Haverá uma vantagem em voltar a habitar a Terra? Você saiu daqui para um mundo melhor do que a Terra. É vantagem voltar? Nenhuma, como ele diz aqui, nenhuma vantagem particular. A menos que aí se esteja em missão. Nesse caso, progride-se aí, como em qualquer outro lugar. Se você melhorou, você vai voltar para cá para quê? A não ser que você venha em missão. Tem que andar para frente. Você pega ali o livro do Chico, muito bom, que vocês deveriam ler, chamado, é um romance belíssimo, Renúncia. Renúncia. Quem já leu Renúncia aqui? Já leu, né? Aí, o espírito de Alcione começa ela lá no mundo espiritual, uma conversa dentre uns espíritos que olham, que luz é aquela que se aproxima do planeta das sombras? Aí ela volta, é uma luz que vem para a Terra. A Terra é considerada um planeta das sombras, obscuro. Aí tem um diálogo dela com o guia, né? O guia diz assim, você não precisa voltar à Terra. Você está ciente de que ela vem por amor a uma pessoa, Pólux, né? Pólux, como é que é Pólux? Polos é o nome do sujeito lá. Ela vem por amor a ele. Só que esse espírito feminino já tinha alcançado um patamar evolutivo que não precisava vir. Aí o guia diz para ela, não, ele não, ainda não está preparado não, mas eu quero ir. Você lá vai sentir dor, você vai sofrer desnecessariamente. Como ela não era um espírito perfeito, ela podia até cair, só você pode até se resvalar em erros e ter que ficar na Terra. Olha quanta coisa contra. Aí ela diz assim, mas eu quero ir. Esses espíritos você não tem como dizer não vai. Tá bom, então vem. Aí ela vem. Aí ali começa a história, vocês vão ler a história, depois vocês me contam o final. E ela sofre. E sofre. E você chora com o livro. E o sem vergonha do Pólux não melhora nada. Inclusive, ela morre porque ele deixou ela presa. Ele não sabia que era ela, mas ela fica presa. Fica numa prisão. Ele sabe lá do acontecimento, julga que é culpado. Ele, como ele era, tinha poder e era mau, deixa lá. Quando ele vai ver e reconhece a pessoa que ele amava, ele a amava. Ele chora, mas já é tarde.
Já foi um ponto para dar uma guinada, mas ela sofreu. Então esse espírito não precisava vir na Terra, como ele diz aqui, ó, não tem vantagem nenhuma. Agora, você pode vir em missão. Qual o objetivo da encarnação? Está lá atrás, 132. Para uns, missão. Olha aí o caso dela. Para outros, expiação. É o nosso caso. Entenderam? É muito bonita a doutrina espírita. Isso aqui é um manual que faz a gente melhorar. A gente repensar na nossa vida e pensar 2 vezes antes de fazer algumas coisas. Né? Subpergunta A. Não se seria mais feliz permanecendo como espírito? Poxa, já que reencarnar é doloroso, vir para um planeta desses de dor, não é melhor ficar sempre como espírito? É uma pergunta boa, né? Kardec faz. Olha o que ele responde. Não. Estacionar-se-ia, e o que se quer é caminhar para Deus. Por quê? Se estaciona? Porque você vai chegar um momento que você vai precisar ascender a um mundo desse superior para você ter mais aprendizado, e como você está estacionado, você não pode, seu perispírito tem um peso específico, você não pode entrar nesse mundo. Você não tem um convite, não vai no baile, fica barrado no baile. E que convite é esse? É a túnica nupcial. A túnica nupcial. Você tem que ter uma leveza no teu perispírito. Então você chega a um patamar que você não consegue ascender, ó, não dá mais, você não consegue aprender mais, você não sai dali. Por quê? Não consegue, não tem entrada. Aí você tem que reencarnar, resolver problemas, melhorar aqui, aí você volta melhor. E assim você vai. Está bem claro isso? Ou está difícil? Claro que você progride no mundo espiritual, e progride muito. Você progride. Mas tem um limite esse progresso. Você tem que voltar. Como é que você vai provar que você aprendeu aquilo? Você ficar aqui agora, vamos pegar um exemplo aqui, a gente está estudando, a gente rezou, está tudo bem, aí teu carro está preso ali atrás, você chega aqui, por favor, quem prendeu meu carro ali, eu preciso ir, sorrindo, aí eu vou ali, tiro o meu carro, vai embora, a gente bate um papo. Quando você chega ali na rua, sol quente, pessoas agitadas para lá e para cá, aí alguém te dá uma fechada, aí você sai, sobe a calçada e ainda bate no poste, o cara foi embora. Aí você vai dizer, se você está equilibrada, não é que você não vai se chatear, mas o que você vai sentir em relação àquele que te fez o mal. Então qualquer isso com qualquer coisa, você chega lá na sua casa, lá onde você mora, te caluniaram, fizeram fofoca, porque o mundo é imperfeito. Como que você vai reagir a essas fofocas, a essas calúnias? Como reagiu Jesus diante da calúnia, da intriga? Porque fizeram lá uma intriga, mentiram deslavadamente, descaradamente. E por causa dessa mentira ele foi a julgamento. Foi morto, crucificado. E se sou eu? Mentiram, me acusaram de coisa que eu não fiz, sou condenado e morto. Eu vou provar se realmente eu perdoo, eu compreendo como Jesus compreendeu, ou se eu vou ficar revoltado. Não vou poder fazer nada porque eu estou preso, mas se me soltar eu vou destruir meio mundo. Entendeu? Então é assim no mundo espiritual. Você está num lugar, um monte de espírito bom, é fácil você ser bom. Você aprende com eles, você vê o exemplo, você se comove. Mas quando você volta aqui, que você é colocado em prova, olha lá os mensageiros. O livro Os Mensageiros, que conta ali uns 5 ou 6 espíritos falidos. Um deles
dos casos lá, o espírito se preparou 30 anos em nosso lar. Eu não me lembro se foi o Joel, se foi o Acelino, tem um Acelino, tem um Joel, tem um Ricardo, tem um grupo lá. A gente vai estudar aqui, a gente já estudou aqui estudando a obra de André Luiz, a gente já estudou no COMP, mas no COMP nós vamos trazer de novo esses espíritos. Então o espírito se preparou. Ele tem a proteção da veneranda, diretora lá de nosso lar, um espírito boníssimo. Vem feliz da vida, cheio de propósitos bons. Vem, reencarna, tem a vidência, tem a psicografia, tem a audiência, tem todas as mediunidades, igual o Chico. Aí chega aqui, esquece tudo isso. Faliu. Médium falido. Faz tudo errado. Usa a mediunidade para interesse próprio. Não quer ajudar as pessoas. Faliu. Por isso, lá o André Luiz diz assim, que aos milhares reencarnam médiuns. E raros são aqueles que parcialmente conseguem cumprir com o que se comprometeram. E muito raro os que vencem completamente. Por isso que você começa a contar no dedo. Vem aos milhares. Quantos médios você conhece? O Chico, Dona Ivone, Divaldo, Altivo. Você começa a procurar. Não enche os dedos da mão. Então é aqui que você vai colocar em prova. Aí eles retornam à pátria espiritual. Tristes, chorando. A queda de Otávio. Otávio é um deles. A mãe tem a mãezinha dele e tenta interceder com ele, por ele. Poxa, eu tenho uma parenta que está lá reencarnada. Ela vai se casar. Vamos colocar Otávio, situar Otávio novamente na vida terrena. E ela pede lá para o instrutor. Eu acho que eu não me lembro quem é, se é o Alexandre, quem é o Clarencio, eu não lembro. Se você, não, ainda não é hora, ainda não é momento. E ele tinha crises no mundo espiritual. Crises. Ele ficou 20 anos em região umbralina. E retornou enlouquecido para o plano espiritual. E quando veio para a Terra, veio preparado para desempenhar a missão. Ele veio em missão. Imagine se o Chico vem a falir. Como não está a cabeça, por exemplo, do Valdo Vieira? Vocês já ouviram falar no Valdo Vieira, não já? Já ouviu, Jefferson? O Valdo Vieira trabalhava com o Chico. Eu tenho um livro aí, esse livro aí dessa série do André Luiz, que o Valdo Vieira escrevia as páginas pares e o Chico as páginas ímpares. Fizeram o livro. O médium extraordinário. E chegou um momento que ele disse assim, não, o espiritismo está ultrapassado. Foi fazer projeciologia. Deixou a barba crescer, começou a falar mal do espiritismo e acabou morrendo depois aí com esse negócio. Levava o pessoal para Tem um monte de palestra dele na internet falando mal da doutrina espírita. Agora, como é que esse cara chegou no mundo espiritual? Você vê a Zíbia Gaspareto, o filho dela, médiums. A Zíbia começou bem. Depois resolveu ganhar dinheiro, com um livro de autoajuda, essas porcaria isso, água com açúcar. Vende, porque as pessoas querem isso. Médium com um potencial incrível, ouvir, ver os espíritos, e você se desvirtuar e falar mal da doutrina, a gente pode escorregar na última curva do circuito. Tem que estar atento, vigiar e orar. E assim aos milhares. Ou vocês acham que esses líderes de nações não são médiums? É claro que são, senão não chegava lá.
Você vê esses líderes dessas igrejas aí que tem aí, todos médiuns, riquíssimos, poderosíssimos. Quando chegar no mundo espiritual, já foi dada a sua recompensa, você já recebeu. Porque não é para isso que a gente vem. Vocês estão vendo como é que reencarnar, é necessário reencarnar? É aqui que você vai provar, é aqui que você vai dizer, não, eu venci, eu perdoei, eu compreendi, eu não reclamei, a minha dor eu passei por ela sem reclamar, então eu venci. Por isso nós estamos aqui. Aí a vida é um mar de flores? Claro que não. As dificuldades vêm. Agora, como eu passo por essas dificuldades? Aí que é o X da questão. Aí cai no teu colo, a decisão é tua. Eu sempre digo aqui, eu tinha uma vida tranquila, essa hora podia viajar, passear, tinha condições. Aí a Lourdinha desencarna. O que eu vou fazer agora sozinho? Posso fazer N coisas. Fiquei reclamando? Não. O amor continua, é o mesmo. A gente resolveu então trabalhar. Vamos trabalhar, sem reclamar. Tem saudade? Tem saudade. Mas vamos trabalhar, vamos trabalhando, vamos vivendo um dia de cada vez. Vamos tocando, vamos planejando. Isso para tudo na vida. Não é simples, não é fácil, não é. Claro que não é. A gente não é perfeito. Vamos continuar aqui. Já está na hora de parar, vamos mais uma aqui. 176. Os espíritos, depois de terem encarnado em outros mundos, podem fazê-lo neste sem que jamais tenham estado aqui? Resposta: sim, como vós em outros. Todos os mundos são solidários. O que não se faz num, faz-se em outro. Agora, o que vai determinar você ir para aquele mundo? Não quero voltar na Terra, eu quero ir para lá. Eu não sei. Onde é que estão as suas afeições, os seus afetos? Tem uma opção de coisas envolvendo, com certeza, afeição. Porque ninguém quer ficar sozinho, né? Se a minha família espiritual, os que eu amo, estão em outro mundo, e eu não pude ficar com eles, e quando eu desencarnar eu vou me lembrar, eu vou querer ir para eles. Eu já tenho condições de ir para junto deles? Tem. Opa, então vamos lá. Aí eu vou ficar no seio daqueles que eu amo e onde eu sou amado. Você viver numa família, no seio de uma família, que você não tem ligação afetiva nenhuma, é difícil. Não é fácil, não. Assim, há homens que estão na Terra pela primeira vez? Há muitos e em diversos graus de adiantamento. Há muitos homens aqui extraterrestres reencarnados. Pode-se reconhecer por um sinal qualquer quando um espírito está pela primeira vez na Terra? Será que você, Jane, está a primeira vez na Terra? Tem um sinal que eu possa ver? Ele responde: isso nenhuma utilidade teria. Pode ser até que tenha, né? O detalhe do nariz, é porque ela está a primeira vez aqui na Terra. Mas qual é a diferença se você... Para se chegar à perfeição, 177, vamos parar aqui a última, e à felicidade suprema, que é o objetivo final de todos os homens, o espírito deve passar pela fieira dos mundos, de todos os mundos existentes no universo. Então, para eu chegar à perfeição, eu tenho que viver todos os mundos do universo? A lógica diz que não. Se tem um monte de mundo igual à Terra, por que eu vou passar por um outro igual à Terra? Tem milhões de mundos no mesmo patamar, de provas e expiações. Vamos ver a resposta dele. Não,
pois há muitos mundos que estão no mesmo grau que onde o espírito nada aprenderia de novo. Eu vou para o planeta X, é um planeta de provas e expiações, eu tenho lá exatamente o que eu tenho aqui na Terra, no mesmo patamar evolutivo. O que eu vou aprender lá, se eu já aprendi tudo que tinha que aprender aqui na Terra? Então eu não preciso passar por todos os mundos. Eu vou para o mundo superior. Como então explicar a pluralidade de suas existências no mesmo globo? Por que eu vivo muitas vezes no mesmo globo? Aqui na Terra, por exemplo. A resposta também é clara, né? Se eu não aprendi tudo aqui, ele responde, ele pode aí se encontrar cada vez em posições bem diferentes, que são para ele outras tantas ocasiões de adquirir experiência. Se eu estou no primeiro ano primário, ou vai ficar no meu tempo primário, eu aprendi tudo no primário, opa, tem um segundo ano primário na mesma escola. Aprendi, vou para o terceiro ano primário. Terceiro ano primário ficou difícil para mim, repito de ano, na minha época repetia. Agora eu aprendi, vou para o quarto ano primário. A mesma escola me deu o primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano primário. Agora para ir para o ginásio eu tenho que mudar de escola. Os mais velhos estão me entendendo, né? Eu tenho que ir para o ginásio. Então eu vou mudar de planeta, porque o planeta Terra só me dá o primário. Aquele planeta ali me ensina o ginásio, eu vou para lá. Atingi lá o grau de perfeição, cheguei à última série do ginásio. Tenho que ir para o científico, na minha época era científico. Não tem mais científico naquele planeta, eu vou para um outro que tem um científico. E assim sucessivamente, a faculdade, a pós-graduação, aí eu vou chegar à perfeição. O que adianta eu sair de uma escola primária? Eu estudei no meu bolso, era AFA, Antônio Figueira de Almeida, era lá em Nilópolis, não foi na Academia da Força Aérea não, foi no Antônio Figueira de Almeida, lá em Nilópolis, eu morava em Nilópolis, e era uma escola estadual que tinha lá o primário, estadual ou municipal, o município de Nilópolis, enfim. Quando acabou o Antônio Figueira de Almeida, eu fui para uma outra escola, lá só tinha um primário, tive que sair de lá. É a mesma coisa. Então, adiantava eu não quero sair dessa escola, vou voltar para o primeiro ano primário. Não vou repetir o quarto ano primário, eu quero repetir porque eu não quero sair da escola, eu gosto da professora, eu gosto da escola, eu vou repetir o quarto ano primário. Não tem lógica isso, né? Não tem lógica isso. Agora, eu posso ser professor, se eu quiser ficar lá, voltar para ensinar os outros, aí eu já venho em missão. Entenderam bem isso? Então, vamos parar por aqui. A 178 a gente vê semana que vem, porque não vai dar tempo. Bom, né, o estudo, né? Alguma pergunta? No question? Hoje é ensino fundamental, né? Hoje não é fundamental? Meu tempo era primário, ginásio, tinha admissão, não era? Não, acabava o primário e era admissão, que era o sexto ano, quinto. Depois você ia para o ginásio, depois para o científico, depois para a faculdade. As mulheres iam para a escola normal, para a escola técnica. Bons tempos. Obrigado, Jesus, pela manhã de estudos. Obrigado aos nossos guias pela inspiração e proteção. Obrigado a todos vocês. A Allan Kardec, a Leon Denis. Ajuda-nos a aproveitar esses ensinamentos e colocar em prática em nossas vidas, em nossos corações, meditarmos o que estamos fazendo na Terra, se estamos vencendo as nossas dificuldades, as nossas lutas, se estamos passando com resignação pelos problemas difíceis, meditar o que nos aguarda no futuro, para onde iremos. Envolva-nos, Senhor, em nossos afazeres,
no dia a dia de nossas vidas. Abençoe a nossa casa de amor, o SEAP, que seja então em nome da direção desta casa de amor, do nosso altivo, em nome do altivo, dos espíritos guias aqui presentes, nossos irmãos e irmãs queridas, em nome do amor, do nosso amor, Lourdinha, do teu amor, Jesus, e do amor de Deus acima de tudo, que damos por encerrados os estudos da manhã de hoje, em torno do Livro dos Espíritos. Que assim seja.